Pessoal, boa tarde. Quinto ano A, quinto ano B. Mais uma vez aqui para a nossa 7ª aula de ciências. E o nosso assunto hoje é falar sobre misturas, certo? Mas o que é mistura? Então, gente, existe mistura de várias formas. Existem misturas líquidas, que eu posso misturar água mais o sal, água mais açúcar, água mais óleo, água mais café, água mais areia, água mais cascalho, enfim, várias misturas. Também há misturas gasosas, por exemplo, nossa atmosfera, que é o gás oxigênio, mais o gás carbônico, mais o gás nitrogênio e outros gases. Além das misturas sólidas, como por exemplo, o aço, que é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre e mais fósforo, certo? Então, gente, as misturas, elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que você pode misturar junto com a água. Você pode pegar, por exemplo, o sal. Você vai colocar o sal na água, você vai mexer, você não vai mais ver o sal na água, mas você vai sentir que a água está salgada. Então, essa mistura aí é chamada de mistura homogênea. Se você colocar também o açúcar na água, você mexer, o açúcar vai ser dissolvido na água, mas você vai sentir que a água está doce, tá certo? Já as misturas heterogêneas são aquelas que não se misturam. Por exemplo, você pega o óleo e coloca na água. A água vai ficar embaixo e o óleo vai subir, certo? Você coloca a areia misturado com a água, a areia desce e a água sobe. Do mesmo jeito é com o cascalho. Você vai colocar o cascalho lá na água, o cascalho vai descer para o fundo da vasilha e a água vai subir, tá certo? Então, coloquei aqui vários exemplos. Água e sal, que são misturas homogêneas. Água e óleo, que são misturas heterogêneas. Misturas com água. Os grãos de açúcar parecem sumir na água quando os misturamos com água. Mas se você experimentar o líquido, sentirá um gosto doce, indicando que ainda está presente. É o que eu falei para vocês. Quando você mistura o açúcar na água, você não vai ver mais o açúcar, certo? Mas você vai sentir que a água está doce. Você vai saber que ele ainda está ali. Nesse caso, nós dizemos que o sal, ou o açúcar, ou o café dissolveu na água. Ou seja, no caso aqui, como nós estamos falando de açúcar, o açúcar é o soluto, porque ele é solúvel em água, e a água é o solvente. Então, soluto mais solvente é igual o quê? A mistura obtida uma solução, tá certo? O açúcar soluto, a água solvente e a mistura obtida é a solução, certo? Eu coloquei aqui soluto, que no caso é o açúcar ou o sal, mais o solvente, que é a água, igual a uma solução, tá certo? Tá o exemplo aqui, ó, do açúcar na água, o açúcar que é o soluto, a água que é o solvente, e lá a garapa, no caso, a garapa do açúcar já é a solução, certo? A água é considerada um solvente universal porque dissolve vários materiais, incluindo gases, tornando fundamental para garantir a vida de seres aquáticos, que respiram o gás oxigênio dissolvido na água, certo? E agora nós vamos falar dos materiais que não dissolvem na água. Alguns materiais, como a areia, como eu já falei para vocês lá no primeiro exemplo, e óleo, são pouco solúveis ou insolúveis em água. É também chamado de mistura heterogênea, ou seja, mais de uma fase visível, tá certo? O óleo, ele não se mistura na água. A gente costuma colocar óleo na água, até na comida a gente percebe. Quando você vai colocar
a água do arroz, que você vai colocar o arroz, quando você coloca o óleo sobe e a água fica embaixo, tá certo? Então eles não se misturam, portanto eles são insolúveis, certo? Olha aí um exemplo também de água e areia, água e óleo e água e granito, né? Aqui água e areia, você está vendo que essa parte azul aqui, a água, a areia está aqui no fundo do copo, certo? Aqui óleo e água. A água que é o solvente e o óleo, aqui que no caso é o soluto, mas aqui você está vendo que o óleo subiu e a água desceu. No granito, o granito está lá no fundo do copo e a água acima, certo? Portanto, aí são misturas heterogêneas, certo? E agora, gente, nós vamos falar do ciclo da água, certo? Eu coloquei aqui o esquema do ciclo da água. Aqui nós temos a precipitação, a infiltração, neve e gelo, lençóis de água, oceano, lagos e rios, transpiração, nuvens, condensação e evaporação. E a gente vai ver passo a passo de cada um desses sistemas aí, tá certo? O que é ciclo da água? É a contínua circulação de água sobre o nosso planeta. Confira na animação as etapas desse processo vital para a vida na Terra. Então, vocês vão conferir passo a passo aqui nesse esquema, certo? Então, o ciclo da água é a contínua circulação de gases sobre o nosso planeta, tá certo? Que nós vamos ver passo a passo agora. A água que existe no planeta, ela está sempre em movimento. Ela passa por mudanças de estado físico e se desloca de um lugar para outro. E esse processo recebe o nome de ciclo da água. Se eu perguntasse para vocês o que é ciclo da água, aí vocês já iam dizer que era a mudança de estado físico que se desloca de um lugar para outro, tá certo? Então, as etapas do ciclo da água: evaporação e transpiração. Então, veja bem aqui, ó, evaporação e transpiração. Olha só, o ciclo da água, ela inicia-se com a energia solar que incide na Terra, a transferência da água da superfície terrestre para a atmosfera, passando do estado líquido ao estado gasoso. Processa-se através da evaporação, que essa evaporação é da onde? Dos oceanos, rios e lagos, que está aqui, oceanos, lagos e rios. E a transpiração, que é essa aqui, ó, que ocorre através de plantas e animais, tá certo? A outra etapa do ciclo da água é a condensação. Então, gente, depois que evapora o vapor da água, como vocês viram lá na evaporação e na transpiração, depois que evapora, o vapor da água esfria e se condensa na forma de gotículas, que formarão o que? As nuvens, que formarão as nuvens. A outra etapa do ciclo da água é a precipitação. Precipitação. Quando a nuvem fica carregada de pequenas gotas, estas se reúnem, formando gotas maiores, que se tornam pesadas e caem sobre a superfície terrestre em forma de chuva. Vocês estão vendo aqui que quando elas ficam pesadas, elas caem na superfície terrestre em forma de chuva, certo? E agora nós vamos ver o ciclo, a outra etapa do ciclo da água, que é escoamento ou infiltração. No caso aqui, nós temos aqui, ó, escoamento e infiltração, certo? Então, uma parte da água da chuva cai diretamente nos rios, nos lagos e oceano. E outra parte se infiltra no solo, alimentando os lençóis freáticos, que são os lençóis subterrâneos, certo? E qual é a importância do ciclo da água? O ciclo da água ela garante que diversos ambientes da Terra mantenham seus níveis de água constante
Isto é, fundamental para uma série de atividades humanas. Como eu coloquei aqui, ó, irrigação, plantações, vários exemplos, viu, gente? A agricultura é uma atividade que depende diretamente da água, por isso existem recursos como a irrigação, para garantir que as plantações recebem água na falta de chuvas. Aqui está e chuva, mas é de chuva, viu, gente? É porque teve um pequeno erro aqui no slide. Então, por isso existem recursos como a irrigação, para garantir que as plantações recebam água na falta das chuvas. O outro exemplo aqui, geração de energia elétrica no Brasil, a maior parte é gerada em usinas hidrelétricas, onde o movimento das águas de um rio é usado para a produção de energia elétrica, que no caso é esse exemplo aqui, viu? Que é um exemplo de uma usina hidrelétrica, certo? Então, por que é preciso cuidar da água? Vamos ver a conclusão? Porque, gente, sem água não há vida, certo? A disponibilidade de água no planeta é cada vez menor, porque se por um lado é compartilhado por atividades variadas e distintas, por outro lado é usado irracionalmente nas indústrias e na agricultura, certo? Além disso, parte de fontes de água para o uso humano é continuamente poluída, tornando-a imprópria para o consumo. Tá certo? Então, a nossa conclusão é que o ciclo da água é essencial para a renovação da água sobre a terra. Para que ela não seja alterada, nós temos que conservar as florestas e mananciais. Devemos estar atentos à poluição dos oceanos, dos ambientes, com enorme diversidade de vida e de recursos, que também é a maior fonte de evaporação de água do planeta, tá certo? É por isso que a gente tem que conservar a água, não destruir, não desperdiçar, não poluir, certo? Porque a água é uma fonte vital, ok, gente? Então, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula, certo? Vamos estudar.